Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos para a parte 8, talvez final, dos nossos vampiros de Newcastle ao som de The Mission. Muito rock gótico rolando aí, hein? Então vamos lá, né? Tô bastante curioso para saber o que vai acontecer. E algumas pessoas já viram alguns posts meus, né? Essa saga, ela está sendo convertida em um livro, né? Os Vampiros de Newcastle. Então eu vou lançar esse livro porque, por mais que eu esteja usando bastante referências de Vampiro à Máscara, não é exatamente o universo de Vampiro à Máscara, é um universo vampiresco, anos 80, né? E vai virar um livro, Os Vampiros de Newcastle, que vai contar toda essa história de forma romanceada, e o livro vai trazer muitas informações adicionais, por exemplo, o que fazem os vampiros mais velhos de Newcastle, ou então qual é a verdadeira história da banda Silent Walkers, de onde que eles vieram, para quem que eles estão servindo, qual é a relação do TLHP Graveyard com os vampiros de Newcastle. Tudo isso vai estar no livro, tá bom? Esse livro vai sair em março do ano que vem. Embora ele já estou escrevendo, já tem bastante coisa escrita, mas é que eu tenho muito lançamento para fazer antes dele, né? Então é isso. Então vamos lá recapitular o que aconteceu na última sessão. Os vampiros de Newcastle, com exceção do meu personagem, do James Vassell, foram tomados por um misterioso e sobrenatural frenesi e saíram pela cidade em uma noite de chuva escuro, sedentos por sangue. 4 vampiros entraram dentro desse frenesi, que foi o John, que foi em direção ao hospital municipal, a Janice, que foi em direção a uma galeria de arte que estava tendo uma vernissage, né? O Ian, que foi em direção à rodoviária, e o Robert, que foi em direção ao centro da cidade. O Ian conseguiu se controlar da mesma forma que o James já tinha conseguido se controlar antes, mas o John, a Janice e o Robert não conseguiram. Então, nesse exato momento, pouco mais da meia-noite, a Janice acaba de entrar dentro de um salão de exposição de artes. Ela está sedenta por sangue e ela não está nem um pouco preocupada em esconder a natureza dela. O John acaba de entrar no hospital municipal, sedento por sangue, tem cerca de 10 a 11 pessoas ali para serem atendidas. O Ian conseguiu se controlar e está completamente perdido. E o Robert acaba de entrar num restaurante que está cheio de gente, apesar da chuva, apesar de ser uma cidade pequena, né? Então o James, ele está na frente do hospital, onde o John acabou de entrar, né? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. O John, ele é mais poderoso do que o James? Sim, o John é muito mais poderoso do que o James Vassell. Então o meu personagem está pensando de que forma ele pode evitar aquilo, ou se ele pode evitar aquilo, ou talvez ele não deva interferir, porque vai ter câmeras gravando e tudo mais, e assim, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então nesse momento o John acabou de entrar, e o John, ele já começa a carnificina? Eu acho que é muito provável que sim, né? Ele já entra com esse impulso agressivo. 3 mais 1, 4. Sim, o John, ele entra, ele olha em volta e já escolhe uma das vítimas, né, que é um homem que está lá, esperando atendimento. E já vai partir para cima. Nesses microsegundos, o que o James vai fazer? Meu Deus do céu. Olha, aqueles momentos, não sei se vocês têm isso no RPG Solo, que é aqueles momentos que você fala, meu Deus, o que o meu personagem vai fazer? Né? O James está pensando em várias coisas, né? Ele não acha que ele é capaz de fazer frente ao John, ainda mais o John nesse estado. Então o James está pensando muito em se proteger, mas ao mesmo tempo ele tem alguma coisa provocando isso. Ele sabe que isso ainda vai ir atrás dele ainda essa noite.
Então o James vai tentar pela última vez. Não tem como. Ah, meu Deus. Ele já tentou usar o poder dele, ele não conseguiu. Não, o James vai voltar. Ele vai voltar para a igreja lá e tentar descobrir alguma pista sobre o que está acontecendo. Ele não vai conseguir impedir o John. Então o James volta. Nesse meio do caminho está chovendo forte, ainda continua chovendo forte. 2. Não, arrefeceu um pouco, tá uma chuva fria, um vento frio, aquela coisa, a cidade meio escura, né? Uma cidade pequena, que é a cidade de Newcastle, uma cidade pequena, antiga, com pouco mais de 5.000 habitantes na época. E ele está voltando. Ele encontra alguém no meio do caminho? Não, ele não encontra ninguém. Tudo assim, né? E então ele sabe que está acontecendo pelo menos um massacre no hospital, né? Já passou alguns, de lá para o vampiro, foi uns 3 minutos de caminhada, né? Alguma movimentação estranha na cidade, de repente polícia, bombeiros, alguma coisa? Muito provável que sim. Sim, né? Então, em direção ao hospital, nesse meio do caminho, já passa uma viatura da polícia, tem poucos policiais. E, na distância, o James consegue ouvir sons de sirene, como se fosse de ambulância, alguma coisa. Né? Então, corta e vamos ver a cena, o que acontece, né? Agora eu só vou usar o oráculo para traçar o que está acontecendo no hospital, na galeria de arte e no restaurante, né? Primeiro vou ver qual é a atitude do Ian, que foi o vampiro que conseguiu resistir ao frenesi induzido. Ó, o Ian ele volta para a igreja? Sim, ele volta, né, quando ele percebeu, ele retornou. Então, vamos ver o que está acontecendo na galeria de arte, na vernissage. A Janice, ela entra e já sai atacando, espalhando terror e mostrando a sua real natureza? Muito provavelmente sim. Então vou somar mais um aqui. Do contrário, ela escolhe uma vítima e tenta... vamos ver. 5 mais um, 6. Sim. A Janice, ela entra, já mostra as garras, os dentes. E a princípio, o pessoal que está lá acha que tem alguma coisa a ver com a própria exposição, como se fosse um tipo de performance. E o pessoal até ri, algumas pessoas ficam bem curiosas. E quando acontece o primeiro ataque, começa uma gritaria gigantesca naquele local e a Janice está trucidando as pessoas ali, né? Os homens e mulheres que estão ali. E os gritos, dá para ouvir os gritos lá perto do Horror Film Club? Sim, sei, sim. Né? Nesse momento, o James chega até lá e ele escuta gritos vindo em direção a esse bairro onde estava acontecendo a exposição de artes. E no restaurante, vamos ver se o Robert teve a mesma atitude. Eu acho bem provável que sim. 4 mais 1, sim. Então, a mesma coisa. O Robert, ele entrou lá, já mostrou as garras, a real natureza. E começaram toda a gritaria. E dá para escutar lá do Horror Film Club 2. Não, ele não está escutando. O James está escutando só vindo de lá. Mas, independente disso, a cidade de Newcastle acaba de virar um inferno vampírico. Né? Nossa, não dá nem as consequências disso, assim. É impressionante. E o James volta lá onde ele encontra o Ian. O Ian está bem perdido. O Ian tem lembranças do que aconteceu? Não. Então o James vai tentar ele vai tentar dividir esse Mad Oracle que ele tem e esse Shared Mind, né, a mente partilhada. Ele vai tentar transmitir mentalmente as imagens do que o James presenciou enquanto o Ian estava em frenesi, né? Vou gastar 1 ponto de sangue para já ter um sucesso automático. Ele já tinha gastado 1, estava com 4, agora o James está com 3 pontos de sangue. E o Ian fica... Qual é a reação do Ian? Uma reação neutra
ou uma reação horrorizada? Uma reação horrorizada. Não porque se importe, né? O Ian tem uma grande humanidade, vamos ver. Tem. Ele realmente se importa, né? Ele é um cara meio frio, mas ele ainda tem né, grandes traços de humanidade dentro dele. E ele fica horrorizado pensando no que está acontecendo nesse exato momento. E também na quebra da máscara. Não que eu vá usar o termo máscara no livro, mas ele fica horrorizado com a revelação que isso vai representar. Porque mesmo sendo uma cidade pequena, mesmo sendo da década de 80, com certeza alguma câmera captou, alguém relatou, vai ter sobreviventes, vai ter relatos, vai ter testemunhas. Não dá para eliminar 5 mil pessoas ao mesmo tempo para proteger. Né? É impossível. Né? É uma situação desesperadora, porque ele sabe que isso vai trazer consequências a todo mundo vampírico. E pelo amor de Deus, eles entram lá no Horror Fiend Club buscando uma luz. E, vamos lá, tem alguém lá no Horror Fiend Club? Sei, sim, tem. Com certeza tem. E, né, seriam ainda uma certeza muito. Então agora vamos lá. De 1 a 2 são os Silent Walkers. 3 a 4 são os vampiros mais velhos. E 5 a 6 é essa ameaça que estava se prenunciando aí desde o início da campanha. Então vamos lá. Caiu 2, os Silent Walkers estão lá. Né? Então estão os 4, né? O Pink, que é o líder, junto com os outros vampiros Glans, estão lá. Né? E como é a atitude dele? Né? Eles estão lá parados, meio estáticos, e o James vai tentar fazer uma leitura, né, da mente. Ele não vai gastar ponto de sangue. Deixa eu ver aqui se eu preciso gastar ponto de sangue para ativar esse gift. Só um segundinho. Não, só se eu quiser um sucesso automático. Então vamos lá. Não quero um sucesso automático. Vou rolar sem vantagem. Vamos ver se eu consigo. Não. Não consigo perceber nada, não consigo transmitir nada. Então ele vai perguntar: Pink, o que está acontecendo? E o Pink, ele está preocupado. Será que o Pink parece preocupado? Sim, o Pink está muito preocupado, né? Ele tirou aquela pose de rockstar, debochado, que ele já tinha tirado lá no cemitério quando o James encontrou ele. E o Pink, ele está meio sem saber, né? Com uma expressão assustada no rosto. E vamos lá, o que será que ele fala? Vamos aqui no nosso baú de ideias aqui. Gente do céu, a história, banco de ideias. Vamos ver aqui qual é o teor da fala do Pink. 5. Não, 5, tem que falar mais 2. 6, 3. Então, apresentações, excluir, símbolo e fraco. Ah, ok. Né? Aí o Pink fala: o tempo se esgotou, eles estão aqui. Veja, o símbolo. E aí ele aponta para a torre. O James, ele sai lá fora, ele vê aquele símbolo que estava na torre com o círculo e com os 2x. Ele está desaparecendo, quase sumiu. Né? Aí ele volta, né, rapidinho, porque é perto esse movimento. E ele pergunta: o que isso quer dizer, Pink? E o Pink fala: quer dizer que quando o símbolo sumir, eles irão chegar. Agora não sei, ele fala eles, 1 a 3, ou ele. Ele irá chegar. Né? Então o Pink anuncia a chegada de alguém. Né? E aí o James fala: quem é ele? Né? O Pink, ele diz quem é ele? Acho pouco provável. Não, ele não diz. Ele só fica calado e diz: nós não podemos falar sobre ele. E aí, será que é ele que ele fala ou é ela? Vamos ver. É ele. Nós não podemos falar sobre ele. E o James fala: mas por que vocês estão aqui? E
O Pink responde? Sim, ele responde. Qual que é o teor da resposta do Pink? Vamos rolar 4 vezes aqui na tabela de ideias. 4, 6. Então vamos já acompanhar aqui. Então, intriga, manter o símbolo fraco. Intriga e manter, né? Tem a ver com o poder. Então o Pink fala, alguém está aqui para reforçar o poder e estender o poder aonde ele não estava chegando. Bem misterioso mesmo, né? O Pink está falando e o James não faz ideia, né? O James não é um vampiro que está dentro das intrigas vampíricas, né? Ele só estava lá cuidando do Horror Film Club há muitos anos e ele não sabe dessas relações de poder. São os vampiros mais velhos, né? E nisso, os Silent Walkers, eles vão embora? Não, eles ficam lá, eles sentam e ficam... Na verdade, eles se ajoelham como se eles estivessem rezando, né? E ficam naquela posição ajoelhado nos bancos da igreja, que ainda são os bancos da igreja, mesmo sendo o Horror Film Club. Então, nesse momento, você tem 4 vampiros, roqueiros, glãs, ajoelhados, rezando, sabe-se lá para quê, silenciosamente, e em silêncio, eles não querem mais conversar, e o James e o Ian estão lá sem entender, né? Quando, de repente, começa a soprar um vento bem forte, as luzes se apagam e as luzes da cidade inteira se apagam, e nesse momento os gritos ao redor da cidade começam a ficar muito altos e o James olha para trás e ele vê uma figura parada na porta da igreja. Está ventando, dá um raio e aquele que os Silent Walkers estavam anunciando acaba de chegar. E isso continua na próxima sessão.